Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo Aprendemate.online. Neste vídeo vamos resolver um exercício de sucessões 11º e este é um dos pontos que levanta normalmente mais dificuldades aos alunos. Portanto, vamos pegar aqui num problema em que, à partida, iremos utilizar uma das progressões que já deves ter aprendido, ou aritmética ou geométrica, mas a questão é realmente logo essa: qual delas vamos usar e como é que vamos encontrar um termo geral que nos permita depois trabalhar com essa progressão, ok? Portanto, é daquelas situações que tens que trabalhar bastante, praticar para dominar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o canal, caso não o tenhas feito, e de deixar um gosto para dar uma ajuda a este projeto. Vamos a isto? Então, neste caso, vamos olhar aqui para o enunciado, tem sempre muito texto e é preciso saber retirar daqui a informação mais importante. Portanto, temos que às 14 horas do dia 26 de janeiro de 2015, uma população de uma certa colónia de bactérias era, e temos aqui o valor, 1.800.000. Depois ela cresceu a uma taxa de 1,8% a cada 2 horas, ok? Depois sabemos que se mantiver esta taxa de crescimento, ou melhor, queremos saber qual será a população num determinado dia às 12 horas. Pronto, portanto, coloca-se aqui logo um bocadinho de dificuldade com a questão dos dias, o tempo a passar e, portanto, eu penso que às vezes ajuda fazer uma representação da situação. Por exemplo, neste caso, falamos em tempo a passar e, portanto, se calhar vai-nos ser útil imaginar assim o tempo a passar e começar a marcar de alguma forma a passagem das horas. Eu optei por fazer este modelo, vou começar às 14 horas, claro. Isto não é propriamente uma reta numérica, vou só marcar aqui as horas correspondentes a cada dia. E agora vou avançar de 2 em 2 horas, porque a taxa é dada dessa forma e, portanto, é útil fazê-lo assim, não é? Portanto, temos 14, 16, isto é o primeiro dia, já vou pôr aqui, que é o de 26 de janeiro. Vamos chegar até à meia-noite, 20, 22 e vou representar por 24. Ora, daqui até aqui, nós estamos no dia 26 de janeiro. Ok? Depois continuamos e teremos as 2 horas do dia seguinte, 4, por aí fora, 6, 8, 10 e 12. E aqui estamos já a falar no dia seguinte, portanto 27 do 1. Ok? Portanto, este é o nosso ponto de partida. Nós sabemos que às 14 horas temos, já ver se eu consigo pôr este número aqui, 1.800.000 bactérias, e passa o tempo, de 2 em 2 horas vai aumentando a população e no final queremos descobrir qual é a população às 12 horas do dia seguinte. Pronto, portanto, assim temos já visualmente uma ajuda. Agora, primeira decisão a tomar: será que se trata de uma progressão aritmética? Será que se trata de uma progressão geométrica? É isso que temos que decidir. Ora, quando temos uma taxa de 1,8% de crescimento, o que é que isto significa? Vamos lá tentar perceber. Significa que nós temos como partida aos 100%, temos uma certa quantidade e vamos aumentar 1,8%. Portanto, podemos, por exemplo, considerar que temos os 100 mais 1,8% e passaremos a ter 101,8% do que tínhamos antes. Ok? Agora, o que é que isto significa? Nós podemos também converter isto num número decimal, portanto isto é 101,8%, logo a dividir por 100, não é? Ao dividir por 100 ficamos com 1,018. E agora aqui é muito importante porque esta é a chave para perceber qual é o tipo de progressão e qual é a razão. Ora, como é que se relacionam os termos? Quando nós avançamos, por exemplo, de 2 em 2 horas, o que é que nós, na realidade, vamos fazer aos valores que temos? Um termo qualquer, vou escrever aqui no geral, eu posso pôr primeiro o mais, de forma mais concreta, o segundo termo, por exemplo. O que é que nós iríamos fazer para descobrir o que acontece ao fim de 2 horas? Seria pegar no valor anterior e, para aumentar os tais 1,8%, nós vamos multiplicar por 1,018. Ok?
E isto é o que nós vamos fazer sempre, é sempre a uma taxa constante e, portanto, podemos generalizar dizendo que é de U de n mais 1, vai ser o anterior, que será o U de n, vezes este valor. Okay? E esta multiplicação sempre por um valor constante vai nos levar para uma progressão de quê? Geométrica, não é? Pronto. Então, a primeira decisão é entre aritmética e geométrica. Se fosse uma lei de formação em que estivéssemos sempre a aumentar o mesmo valor, então aí seria uma progressão aritmética, não é? Mas aqui neste caso não funciona assim. Agora, é importante perceber aqui como é que se chega a esta razão e como é que ela, no fundo, nos diz se há um crescimento ou um decrescimento, ou um decréscimo, não é? Portanto, o que é que acontece? Se tivermos razões, imaginando que a razão era 1 numa progressão geométrica, o que é que iria acontecer? Eu ia multiplicar por 1, ficava sempre na mesma, não é? Mas se eu tiver razões superiores a 1, como é o caso, o que é que isto vai provocar nos valores, trabalhando sempre aqui com valores positivos? Vai provocar um aumento, está bem? Portanto, quando tivermos um problema em que algo vai aumentando, por exemplo, o preço vai ficando mais caro ou o dinheiro está no banco e vai aumentando, nós estamos a falar de razões superiores a 1, ok? Por exemplo, se eu quiser um aumento de 10%, eu vou ter uma razão de 1,10, ok? Portanto, isto seria um aumento de 10% cada vez que avançamos. Se eu quiser, por exemplo, pensar na desvalorização do preço de um automóvel, imaginando que ele desvaloriza 20% todos os anos, então eu poderia pensar que se é 20%, eu aos 100% vou retirar 20%, o que me dá 80%, e, portanto, a razão seria quê? 0,80 ou 0,8. Está bem? Uma progressão geométrica com uma razão de 0,8 vai provocar esta diminuição progressiva de, neste caso, 20%. Está bem? Pronto. Portanto, neste caso já temos a razão, vamos voltar ao problema e agora temos de decidir como é que vamos montar a sucessão que vamos usar. Portanto, já decidimos que é uma progressão geométrica, já sabemos que a razão é 1,018, vai aumentando 18%. Agora, qual é o primeiro termo? Ora, o primeiro termo é-nos dado e corresponde a este valor de 1.800.000. Então, vamos considerar que esta progressão geométrica tem razão 1,018, tem primeiro termo 1.800.000. Ok? Pronto, com isto nós já vamos poder escrever o termo geral, não é? Portanto, já temos estas duas coisas, isto, temos aqui este valor também, e portanto vamos ao termo geral, que depois nos permite descobrir aquele que é pretendido. Então, o termo geral de uma progressão geométrica, como deves saber, como é que é a fórmula? U de n será U de 1 vezes a razão elevada a n menos 1, isto no caso de termos o primeiro termo. Então, e como é que seria se não tivéssemos o primeiro termo? Conhece a fórmula? É a fórmula do U de k, não é? Portanto, o U de n seria agora U de k, um k qualquer, vezes a razão elevada a n menos k. Okay? Neste caso já temos o primeiro termo, vamos trabalhar com este. Então seria 1.800.000, fica assim um termo geral um bocadinho fora do habitual, vezes a razão 1,018 elevada a n menos 1. Portanto, é só aplicar a fórmula e já temos o termo geral. Agora, deixa eu organizar aqui isto. Agora queremos o quê? Precisamos saber qual é o termo que nos estão a pedir. Dizem-nos que é o valor ou a população às 12 horas no dia 27. Já vimos que corresponde a este pontinho aqui. Então, que termo desta sucessão, desta progressão geométrica é que nós pretendemos? Aqui tens que ter algum cuidado, porque isto às vezes engana um bocadinho. Portanto, é preciso perceber exatamente a que ponto é que queremos chegar e por isso o desenho ajuda, não é? Então, se este é o primeiro termo, agora bastaria este é o primeiro termo, então bastaria contar, neste caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Neste caso, como até não eram tantos como isso, esta era uma forma de lá chegar, está bem? Portanto, este será o U de 12, considerando que este foi o U de 1. Ok?
Às vezes poderá ser um pouco mais difícil e haveria outras formas de identificar ou de perceber qual seria a ordem do termo. Então, agora basta calcular o U de 12, substituindo e fazendo aqui as continhas, 1,018 elevado a 12 menos 1, isto agora é calculadora, e apresentar o valor arredondado às unidades. Portanto, isto vai dar, se colocares isto na calculadora, seria 2.190.272, isto com o arredondamento pretendido, está bem? Portanto, conclusão, às 12 horas do dia 27 de janeiro de 2015, a população de bactérias seria de 2.190.272 bactérias aproximadamente, ok? Pronto, eu espero que tenha ajudado. Estes problemas, por vezes, podem levantar um bocadinho de dificuldades, por isso, pratica bastante, alguns serão com progressões geométricas, outros com aritméticas e, portanto, a primeira coisa a fazer é decidir qual é a progressão que te vai ajudar nesta situação e depois, a partir daí, procurar a razão, procurar algum termo que seja dado, primeiro ou não, se necessário, usar o termo geral e não esquecer também que há a fórmula para a soma de n termos consecutivos. E isso também poderá ajudar num determinado problema. Mais coisas que te podem ajudar. Usa o teu senso comum, vê se fazem sentido os resultados que estás a obter, porque é logo uma forma de detectar eventuais erros. Ok? Pronto, então continua a praticar, visita o site aprendemato.online, poderás encontrar lá mais vídeos, mais recursos e não te esqueças, deixa comentários no vídeo, alguma dúvida que tenhas, algum outro exercício que pretendesses que fosse resolvido nestes vídeos e boa sorte para os testes que aí vêm.